O que significa estar em Cristo? Por Martyn Lloyd-Jones. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo do 4 ao 7. Há um sentido em que podemos dizer acertada e verdadeiramente que temos aqui uma das declarações mais profundas com respeito à condição e à situação do cristão que se pode achar em qualquer parte das Escrituras. O que aconteceu é que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pois bem, há obviamente algumas observações preliminares que se deve fazer sobre uma declaração como essa. A primeira que me sinto constrangido a fazer é que isto é cristianismo verdadeiro. Essa é a própria essência do cristianismo, e nada menos que isso. O que estas palavras descrevem é o centro vital de toda essa matéria. É o que Deus fez para nós e por nós, e não primariamente algo que tenhamos feito. Noutras palavras, o cristianismo não significa apenas que eu e vocês tomamos uma decisão. Naturalmente isso está incluído, mas não é a essência do cristianismo. As pessoas podem decidir parar de fazer certas coisas e começar a fazer outras. Isso não é cristianismo. As pessoas podem acreditar que Deus lhes perdoa os seus pecados, porém, isso em si não é cristianismo. A essência do cristianismo é a verdade que temos aqui, e este é o fato real, e nada menos que isso é o fato real. Gostaria de acentuar também que isto é verdade quanto a todos os cristãos. Mais adiante veremos que aqui nos defrontamos com o maravilhoso ensino e doutrina acerca da união do cristão com o Senhor Jesus Cristo. Com efeito, há certas escolas de pensamento cristão que têm feito grande dano neste ponto, dando-nos a impressão de que se trata de algo a que somente certos cristãos chegam, de que se você realmente se entregar ao cultivo da vida cristã, poderá esperar chegar finalmente a esta união com Cristo. É óbvio que eles pensam que existem muitos cristãos que ainda não ocupam esta posição, que precisam ser exortados e concitados e estimulados a lutar até alcançarem essa condição. Ora, isto é inteiramente errado, é inteiramente falso. Você não pode ser cristão de modo nenhum sem a verdade que estamos examinando agora. É esta verdade que nos faz cristãos. Sem ela não estamos na posição cristã absolutamente. Portanto, é importante que entendamos imediatamente que de fato estamos tratando aqui de algo que é básico e fundamental e primordial. Ao mesmo tempo, naturalmente, a doutrina é tão gloriosa e grandiosa que inclui a totalidade da vida cristã. A vida cristã é um todo, e você tem, por assim dizer, o todo no início e depois passa a apropriar-se de suas várias partes e a entendê-lo cada vez mais. Isto é cristianismo, que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente com o corpo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que acontece, pergunto, quando nos examinamos à luz dessa declaração? Poderíamos dizer
que sempre pensamos a nosso respeito como cristãos nestes termos? Seria como eu penso de mim como cristão? Ou ainda me inclino a pensar em mim como cristão nos termos daquilo que estou tentando fazer, lutando para fazer, e daquilo em que estou tentando me tornar ou que estou tentando fazer de mim mesmo? Ora, isto é evidentemente básico, porque toda a ênfase do apóstolo aqui é que a coisa primordial, a primeira coisa, é esta que Deus faz para nós, não primariamente o que você e eu fazemos pessoalmente. Há duas maneiras de examinar esta grande declaração. Há alguns que têm uma ideia puramente objetiva dela, pensam nela exclusivamente em termos da nossa situação ou da nossa posição na presença de Deus. O que quero dizer é que eles pensam nela como sendo algo que, num sentido, já é verdade a nosso respeito em Cristo, mas não é verdade a nosso respeito na prática. Considerem esta como uma declaração do fato de que após a morte ressuscitaremos e participaremos da vida da glória que está à espera de todos os que estão em Cristo Jesus. Afirmam que a verdade é que o Senhor Jesus Cristo já ressuscitou dos mortos. Ele foi vivificado quando estava morto na sepultura, foi ressuscitado, apareceu a certas testemunhas, subiu ao céu e está na glória, nos lugares celestiais. Pois bem, dizem eles, isso aconteceu com ele, e se crermos nele, acontecerá conosco. Eles afirmam que essa verdade, quanto a nós, é pela fé agora, porém realmente só pela fé. Não é real em nós agora, é inteiramente real nele, mas se tornará real em nós no futuro. Pois é isso que eu considero uma ideia puramente objetiva dessa declaração. E, naturalmente, como declaração, está perfeitamente certa, exceto que não vai suficientemente longe. Tudo isso é verdade quanto a nós. Chegará a hora em que todos nós, cristãos, seremos ressuscitados, a menos que o nosso Senhor volte antes de morrermos. Os nossos corpos serão transformados e glorificados, e nós viveremos e reinaremos com Ele, e entraremos em sua glória e dela participaremos com Ele. Isso é perfeitamente verdadeiro. No entanto, me parece que interpretar essa declaração unicamente dessa maneira é interpretá-la de maneira gravemente errônea. E isso eu posso provar. Há dois argumentos que a tornam uma interpretação incompletamente inadequada. O primeiro é que todo o contexto aqui é experimental. O apóstolo não está tão interessado em lembrar a estes efésios algo que lhes irá acontecer. O seu grande interesse aqui é lembrá-los do que já lhes aconteceu e da sua posição atual. E é importante que sempre levemos conosco o contexto. O interesse do apóstolo, mostrado em toda esta declaração, é que podemos conhecer a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Noutras palavras, ele está orando no sentido de que estes efésios tenham os olhos do seu entendimento iluminados de tal modo que possam saber o que Deus está fazendo por eles agora, neste exato momento, não alguma coisa que ele vai fazer no futuro. É importante termos claro entendimento sobre a morte, para que percamos o medo da morte, para que estejamos tão certos da ressurreição e da nossa glorificação, que possamos sorrir em face da morte. Está certo? Entretanto, não é isso que o apóstolo está ensinando aqui. Ele está interessado em que eles apreciem agora, em meio a todas as suas dificuldades, aquilo que é a concreta verdade a respeito deles. Contudo, há uma prova mais forte, parece-me, no versículo 5. Diz o apóstolo que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou com Cristo. E então, entre parênteses, pela graça sois salvos. Ele diz, noutras palavras, o que estou falando é sobre a sua salvação neste momento. Pela graça sois salvos. Significa, pela graça vós já fostes salvos. Esse é o tempo verbal. Fostes salvos. Evidentemente é algo experimental, é algo subjetivo, não puramente objetivo. A tragédia é que muitas vezes as pessoas colocam essas coisas como elementos opostos, ao passo que, na realidade, as Escrituras sempre mostram que ambas as coisas devem andar juntas. Há um lado objetivo da minha salvação, mas, graças a Deus, há também um lado subjetivo. É um erro ensinar como o moderno movimento bartiano tende a ensinar, que tudo é objetivo, que tudo está em Cristo e que em mim não há absolutamente nada. Isso me parece um grave erro, porque as Escrituras, felizmente para nós, sempre acentuam o experimental, o pessoal, o subjetivo, o que eu desfruto aqui e agora. Minha salvação não está completa e exclusivamente em Cristo. Uma vez que eu estou em Cristo, ela está em mim também. É isso que o apóstolo está desejoso que entendamos. Noutras palavras, esta realidade deve ser interpretada espiritual e objetivamente. Deve ser entendida experimentalmente. O que Deus fez por nós espiritualmente, diz o apóstolo, é comparável ao que ele fez ao Senhor Jesus Cristo no sentido físico, quando o ressuscitou dentre os mortos e o levou para si, para que ele se assentasse nos lugares celestiais. Devemos retornar ao fim do capítulo 1. O poder que está operando para conosco e em nós, os que cremos, é o mesmo poder que Deus manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Agora, diz Paulo, quero que vocês saibam que exatamente o mesmo poder que fez isso está operando em vocês espiritualmente. Isso, então, nos capacita a dizer tudo o que aconteceu conosco, se somos cristãos, aconteceu por esse mesmo poder de Deus. Todos os tempos verbais que o apóstolo emprega justamente nessas palavras que estamos estudando estão no passado. Ele não diz que Deus vai nos ressuscitar, vai nos vivificar, vai nos fazer nos sentar nos lugares celestiais. Ele afirma que ele já o fez, que quando estávamos mortos, ele nos vivificou. E o tempo, o passado, é algo que se completou e uma vez por todas já foi feito. Assim é o que temos que dizer de nós mesmos como cristãos, que fomos vivificados, fomos ressuscitados e estamos sentados nos lugares celestiais. Ou, talvez, numa colocação melhor, possamos dizer, e seguramente é o que o apóstolo tinha em mente, que a situação do cristão é exatamente o oposto da situação do não cristão. O não cristão é alguém que está morto em ofensas e pecados, está sendo levado de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele vive segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente. Ele está, por natureza, sobre a ira de Deus. Esse é o não cristão. E o cristão, o que é? O exato oposto disso. Vivificado, vivo, ressurreto, sentado nos lugares celestiais, inteiramente diferente, contraste completo. O mais assina em toda parte este aspecto do contraste. E, obviamente,
não poderemos entender verdadeiramente a nossa posição como cristão, se não compreendermos que é um completo contraste com o que éramos antes. Vocês veem como, na interpretação das Escrituras, é importante tomar tudo em seu contexto. Temos que ter claro entendimento acerca do nosso estado em pecado, porque senão jamais teremos claro entendimento acerca do nosso estado na graça e na salvação. Se essa é a verdade acerca de nós como cristãos agora, há duas importantes questões que devem ocupar a nossa atenção. Eis a primeira: como foi que tudo isso nos aconteceu? Como foi que isso passou a ser verdade a meu respeito como cristão? O apóstolo responde: é juntamente com Cristo. Vocês notam sua ênfase constantemente repetida? Quando estávamos mortos em pecados, vivificou-nos junto com Cristo, ressuscitou-nos juntos e nos fez sentar juntos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui, sem dúvida, nós vemos face a face com uma das mais grandiosas e mais maravilhosas doutrinas cristãs, uma das mais gloriosas, fora de toda e qualquer contestação. Trata-se do ensino completo das Escrituras com respeito à nossa união com Cristo. É um ensino que vocês encontrarão em muitos lugares. Remete-os ao capítulo 5 da Epístola aos Romanos, que de muitas maneiras é a mais extensa exposição da doutrina. Mas igualmente ela pode ser encontrada no capítulo 6 da Epístola aos Romanos. Também se encontrem em 1 Coríntios, capítulo 15, o grandioso capítulo frequentemente lido nos funerais. Todavia, igualmente se vê em 2 Coríntios, capítulo 5. Similarmente, o ensino se acha naquelas belas palavras do fim do capítulo 2 da Epístola aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta é a coisa mais maravilhosa e mais espantosa, e para mim é sempre uma questão que me causa grande surpresa que esta bendita doutrina recebe tão pouca atenção. Por uma outra razão, o povo cristão parece temê-la. Não tenho dúvida que é principalmente pela razão que já dei, que o ensino católico, seja romano ou anglicano ou de qualquer outro tipo, sempre propenso a dar a impressão de que esta é uma realização final do místico, a meta suprema do maior santo, mas nada tem a ver com o resto de nós, cristãos comuns. A nossa réplica é que, de acordo com este ensino, em Efésios, capítulo 2 e em outros lugares, vocês não são cristãos enquanto não estiverem unidos a Cristo e nele. Esta doutrina da nossa união com Cristo não deveria vir no fim da doutrina cristã, deveria vir no início, onde o apóstolo a coloca. O que significa estarmos unidos com Cristo? Essa expressão é empregada em dois sentidos. O primeiro é que se pode chamar sentido federal, ou, noutras palavras, sentido pactual. Esse é o sentido do capítulo 5 de Romanos, versículos 12 e 21. Adão foi constituído e considerado por Deus como o chefe e o representante da raça humana. Ele foi o chefe federal, o representante federal, o cabeça pactual. Deus fez uma aliança com Adão, fez um acordo com ele, fez certas declarações a ele quanto ao que ele pretendia fazer, e assim por diante. Pois bem, esse é o primeiro sentido em que é ensinada esta doutrina da união. E, portanto, o que se diz acerca do Senhor Jesus Cristo é que ele é o nosso chefe federal, nosso representante. Adão, o nosso representante, rebelou-se contra Deus, pecou e foi punido.
e certas consequências se seguiram, mas devido a Adão ser o nosso representante e o nosso chefe ou cabeça, o que aconteceu com Adão aconteceu por isso com toda a sua posteridade e conosco. Ora, esse é um aspecto da questão e muito importante. Conhecemos algo sobre isso na vida e no viver comum. O embaixador deste país num país estrangeiro representa todo o país e se envolve em ações nas quais nos envolvemos, queiramos ou não. Como cidadãos deste país, nós todos sofremos as consequências de resoluções que foram tomadas, até mesmo antes de nascermos. Vocês não podem abstrair-se de sua ação, estão federalmente envolvidos nas atividades da sua nação. E o que o líder ou representante oficial de uma nação faz, impõe-se a todos os cidadãos dessa nação. Muito bem, essa é a verdade com relação a Adão. Também é a verdade com relação ao Senhor Jesus Cristo. Adão foi o primeiro homem, Jesus Cristo é o segundo homem. Vocês têm o primeiro Adão, vocês têm o último Adão. Agora, de acordo com este ensino, Jesus Cristo é o representante desta nova humanidade e, portanto, o que ele fez e o que ele sofreu é algo que se aplica à totalidade desta nova raça que veio a existir nele. Dessa maneira, deve-se pensar na união do crente com Cristo em termos desse sentido federal. Mas a coisa não fica nisso. Há outro aspecto da união que podemos chamar místico ou vital. É algo que o nosso Senhor ensinou pessoalmente nas famosas palavras do capítulo 15 do Evangelho segundo João, onde ele diz: Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. A união entre as varas e a videira não é mecânica, é vital e orgânica. Estão unidas, a mesma seiva, a mesma vida no tronco e nos ramos. Contudo, essa não foi a única ilustração utilizada. No final do capítulo 1 desta epístola, Paulo diz que a união entre o cristão e o Senhor Jesus Cristo é comparável à união das diversas partes do corpo com o corpo todo, e especialmente com a cabeça. Pois bem, qualquer dos meus dedos é parte vital do meu corpo. Não foi simplesmente amarrado nele. Há uma união viva, orgânica e vital. O sangue que corre através da minha cabeça corre através dos meus dedos. Isso indica uma espécie de unidade interna essencial e não uma união meramente federal ou legal ou pactual. De fato, mais uma ilustração empregada nessa epístola aos Efésios, no capítulo 5, onde se nos diz que a união entre a Igreja e Cristo, e portanto, entre todo membro da Igreja e Cristo, é comparável à união entre o marido e sua esposa. Ambos serão uma só carne. Essa união é mística. Essa é a união entre Cristo e a Igreja. Todas essas bênçãos que usufruímos tornaram-se nossas porque estamos ligados a Cristo dessa maneira dupla, de maneira forense, federal, pactual, porém também desta maneira vital e viva. Podemos afirmar, pois, que o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Este é o mistério e a maravilha da nossa salvação, e é a realidade mais gloriosa que jamais podemos contemplar. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Deidade eterna, desceu do céu à terra, assumiu a nossa natureza humana, compartilhou da natureza humana e, como resultado da sua obra, nós, seres humanos, compartilhamos da sua vida e estamos nele e somos participantes de todos os benefícios que dele vêm. Meus amigos, eu os fiz lembrar-se logo no princípio e devo repeti-lo, que o cristianismo é isso e nada menos que isso. E se não compreendermos isso, eu pergunto, que é o nosso cristianismo? Isso não é algo a que você chega, é algo com que você começa. Você não obtém nenhum benefício de Cristo, a não ser em termos de sua união com Ele. Todos nós recebemos também da sua plenitude,
diz João, e graça por graça. João, capítulo 1, versículo 16.